Seja bem-vindo a mais um episódio do Imagem Conecta. Episódio especial. Vamos também disponibilizar esse material no canal dos Vídeos Conectam. Eu sou o Jadson Tomás, trabalho com produção audiovisual e hoje eu vou conversar com a Nathalie Damas. Ela que é mãe, é empreendedora e a gente vai falar bastante aqui sobre criação de conteúdo, como é que a gente pode utilizar as redes sociais para a criação de conteúdo, potencializar assim a nossa presença no digital e, consequentemente, as nossas vendas. Nathalie, antes de começar, deixa eu só falar do nosso patrocinador, mas já vai pensando em contar um pouquinho quem é a Nathalie, qual é esse teu projeto, qual que é o nome do seu projeto, para a gente já ir pensando em caminhar nessa nossa conversa. E o nosso patrocinador é a Triarte Studio, que tem disponibilizado esse espaço para a gente criar este podcast. Então, se você está no estado de São Paulo, trabalha por aqui, está passando por aqui e quer gravar podcast com boa qualidade, ótima infraestrutura, equipe capacitada para atender a tua demanda, seja gravação de conteúdo, seja criação de cursos online para fazer lançamento, transmissão ao vivo, dá uma procurada no Instagram da Triarte Studio. Vai ficar aqui no descritivo o link para facilitar este acesso. E agora sim, Nathalie, me conta um pouco como foi que você começou a empreender, da onde veio essa ideia, qual que é a tua história? Claro, um prazer estar aqui, falar um pouquinho. Eu comecei a empreender desde muito novinha, já empreendi assim, de várias formas. Já vendia docinho, fazia brigadeiro, tudo mais por volta dos meus 13, 14 anos. Depois vendi roupa para ajudar nas mensalidades da faculdade. E aí comecei a trabalhar na área de eventos, né, principalmente a área de bilheteria. E trabalhei por muitos anos, me apaixonei, fiz produção cultural. Olha só. Só que a gente sabe, eventos é assim, o tempo todo, né? Demanda muito da gente. Não que o empreendedorismo em si não demande, né? Mas tem sempre, que eu brinco muito assim, é muito final de semana, é muitas datas especiais que muitas vezes a gente acaba perdendo, né? Para estar nesses lugares. E aí que entra a virada de chave da minha vida, que foi a maternidade. Olha. Eu engravidei, né? Durante a pandemia. E aí eu falei, tava imaginando uma pós-graduação em gestão cultural, em perder os meus finais de semana em produzindo festivais, grandes eventos. E eu falei, e os finais de semana com meu filho, né? Como que vai ser? Eu vou perder muito tempo da vida dele. E aí fui deixando, né? A pandemia acabou, a vida foi retomando. E por brincadeira, com a introdução alimentar dele, eu comecei a fazer biscoitos para bebês. Olha. Eram biscoitos que não levavam açúcar, eram adoçados com tâmara, eram feitos com produtos naturais. E eu comecei a fazer, a galera começou a se interessar. Poxa, que diferente, você vende? Eu falei, posso vender. Comecei a fazer para vender. E aí, como toda fase do empreendedorismo, né? A dor do meu cliente era não... e os biscoitos com açúcar? Você faz? Eu falava, não, eu só faço sem açúcar e tudo mais. E um belo dia em casa, eu falei, vou testar umas receitas. Comecei a fazer umas receitas, dava para a família experimentar. Nossa, isso é muito bom, isso é muito bom. Meu esposo tem uma tia que tem um salão e eu falei assim, Vivi, posso deixar aí no final de semana? Ela deixei uns pacotinhos. Ela me ligou, 40 minutos depois e falou, vendeu tudo. Aí eu falei assim, vendeu tudo? Ela, faz mais para você trazer amanhã, porque de sábado aqui lota. E comecei assim. Fazia para o pessoal mais de perto, fazia para a família, para os amigos, colocava alguns biscoitinhos no salão dela. E eu falei, nossa, isso tá ficando legal, vou complementar a renda. E aí chegou na fase que começou a dar muito certo. Só que eu não tinha tempo, né? A maternidade demanda muito, então eu trabalhava das 8 às 17, buscava meu filho na escola, chegava em casa, tinha que cuidar de casa, fazer janta, dar banho e fazia os biscoitos na madrugada. Nossa. Então teve uma hora que eu tava entrando em colapso, surtando, e eu falei assim, tá dando muito certo, eu consigo apostar nisso. E aí eu saí do meu emprego. Nossa. Larguei a vida de CLT e falei, vou aí com os biscoitos. E tô nessa, já vai fazer 100% com os biscoitos, vai fazer 2 anos. E no CLT você estava há quanto tempo? Curiosidade minha?
Muito tempo. Olha, a empresa que eu trabalhava fez 10 anos agora, eu tô desde o começo. Então, assim, eu sempre trabalhei desde os meus 16 anos. Sim. Eu era criança que o sonho da vida dela era tirar o título de eleitor e a carteira de trabalho. Olha só. Então, assim que eu fiz 16 anos, eu já fui procurar meu primeiro emprego. Então, a vida inteira eu trabalhei de CLT até chegar nesses 2 anos, né? Que eu falei, não dá mais para conciliar as duas funções. E aí, hoje eu tô só com a minha empresa mesmo. Muito legal. Quando você falou dessa transição, né, de carreira que você teve, de uma forma CLT, e agora você foi para uma outra área que simplesmente surgiu, né, através dali, você deu esse passo, mas foi bem planejado, dizendo assim, olha, em novembro eu faço essa mudança, ou foi algo que você disse assim, não, quer saber, é agora, tchau, e tô indo para lá, porque já está começando a engatinhar, né, essa... Foi e não foi planejado. Já estava dando muito certo, eu não estava mais conseguindo conciliar. Por exemplo, agora chega nessa fase Natal, tudo mais, eu tenho uma demanda enorme, então eu não tinha agenda para dar conta do trabalho e fazer as coisas de madrugada e tudo mais. E eu estava entrando numa fase de colapso mesmo. Então, eu tive crise de ansiedade, tudo assim, né, o pessoal fala que pode ser burnout, várias coisas. Eu não estava mais conseguindo dar conta. Então, eu falei, eu preciso sair. Então, eu cheguei na empresa, conversei. Eu falei, olha, tá dando muito certo os biscoitos. Eu vou sair. Tava, assim, estruturado. Tipo assim, não, eu tenho dinheiro guardado. Eu consigo me manter. Nossa, eu tenho um super planejamento. Não tenho. Mas eu tenho meu marido que virou pra mim e falou assim, você precisa disso. Eu tô aqui, a gente vai dar um jeito, a gente se vira, você precisa correr atrás do seu sonho e cuidar da sua saúde e tudo mais, porque eu já não tinha tempo pra mim. Eu tinha tempo pra filho, pra trabalho, não tinha tempo pra mim, não tinha tempo pra casamento, não tinha tempo pra mais nada. E aí eu falei assim, olha, daqui fico até o final do mês pra meio que, tipo, né, organizar as coisas e daqui pra frente eu vou sair. Olha, por isso que você tá falando, tá me trazendo aqui várias coisas, né, que eu quero pontuar aqui também, algumas ideias, mas eu também já quero puxar para a ideia do nome do seu projeto, enfim, a gente trazer para essa linha de criação de conteúdo, mas você tá me trazendo uns pontos que eu também passei por isso quando eu fiz uma transição de carreira, que chegou no momento, neste caso foi durante aquele evento mundial, né, que todo mundo teve que se reinventar, comigo também não foi diferente. Eu já vinha 12 anos trabalhando numa empresa, só que eu vim passo a passo criando formas de fazer essa mudança, né, transição diária, mas quando tudo aconteceu, que todo mundo teve que se reinventar, eu cheguei lá na empresa e falei assim, então, eu sei que a empresa está por isso, estão mandando pessoa embora, coloca meu nome aí, porque eu vou sair. Aí quem ouve essa história e diz assim, nossa, que loucura, né, que você fez. Eu falei, não, gente, foi planejado. Talvez a ação ali, para quem não acompanhou, para quem não sabe, acho que foi uma loucura. Mas nesse caso, quando é planejado ou quando a gente tem realmente alguém que nos apoie, que acredita naquilo que a gente tem a fazer, a gente ganha muito mais do que propriamente ficar insistindo em algo que a gente vê que já não faz sentido. O feito que você falou, o seu esposo falou assim, vai atrás do seu sonho, né? A gente está aqui, a gente vai se ajustar, a gente vai fazer isso acontecer. E eu te falo que para quem quer empreender, ter esse apoio vale mais do que ter o dinheiro propriamente de investir. Lógico que são coisas diferentes, né? E é bom a pessoa entender o que eu estou dizendo aqui, mas esse apoio que diz assim, cara, vai lá que eu acredito, faz muita diferença, principalmente no dia a dia. Mas me conta, qual que é o nome do teu projeto? Ele se chama Bo Biscoitos. Um nome, inclusive, ele surgiu nessa fase ainda de que os biscoitos eram para bebês. E o Bo é por conta do meu filho mesmo. Ele tinha acabado de entrar na escola. E a mãe naquela apreensão de creche e tudo mais. A gente seguiu tudo muito à risca, então... a amamentação dele, eu amamentei ele até os 2 anos e pouquinho, a introdução alimentar dele foi feita nos mínimos detalhes, a gente, assim, a questão do maternar, né, eu sempre quis cuidar de tudo muito detalhadamente, eu brinco até que eu só tenho um filho, quero só ter um, porque eu falo assim, eu vou cuidar desse muito bem cuidado e tá ótimo. E aí, ele quando entrou pra escola, ele teve o primeiro contato com a bolacha. Porque ele não comia açúcar. Ele não comeu açúcar até os 2 anos. Olha. E aí, na escola, eles têm hora do leitinho com a bolachinha de água e sal.
E aí ele começou a ver em casa a bolacha e começou a pedir, ficava bo. E aí eu ficava assim, bolacha? Aí eu me liguei, eu falei, ele come na escola? E aí eu ficava, eu não quero ficar dando isso pra ele. Tipo, na escola, tudo bem, assim, de vez em quando, né? Mas em casa, né? E foi aí que eu falei, vou fazer o biscoito para bebê. Era uma forma dele comer a bolachinha, né? Sem ser uma bolacha com aditivo, açúcar, aquele monte de tranqueira que a gente sabe que a gente acaba comendo. E nessa fase, inclusive, que surgiu, acho que eu falo que é a motivação do que eu faço, né? Que eu não faço só biscoitos, eu não trabalho só com biscoitos. Eu comecei a vender os biscoitos na Páscoa. Eu fiz biscoitinhos de cacau no formato de coelhinho. Olha. Na época a gente colocou numa latinha, em formato de ovo, e era uma forma de presentear as crianças pequenas que não comem chocolate. Então elas não comem chocolate, mas eles poderiam comer os coelhinhos de cacau, né? Então foi com essa forma de presentear. E aí eu falo até hoje, né, para todo mundo que a Boa Biscoitos, ela não é só biscoitos. Eu gosto de trazer muito esse lado do presentear, do lado afetivo, de criar memórias, criar momentos através dos biscoitos. Porque só comer por comer, para você encher a barriga, matar a vontade de comer um doce, você faz isso com qualquer produto. E eu não quero que seja assim. Então eu sempre foco muito nesse lado de criar uma experiência, de criar um momento, de trazer a história por trás daquele produto, né? Não é só um biscoito. Como ele foi criado, por que ele foi criado, porque ele é assim. Então, eu tô sempre valorizando esse lado mesmo dos biscoitos, do meu produto. Muito bom. Só por isso eu vou querer saber como é que você trabalha com as redes sociais, né? Como é que você consegue traduzir tudo isso que você falou, que é a tua visão nas suas postagens, nas suas criações. Mas antes, só um ponto aqui que eu achei bem interessante é a questão de como você achou o nome, né, do seu projeto. E eu vou te falar, muitas vezes as pessoas elas têm uma ideia que é muito boa, mas fica difícil encontrar um nome. E lógico, quando encontra o nome, já tem que correr para aqueles cuidados de criar as redes sociais para garantir, além de fazer registro de marca, enfim, toda essa questão para começar um empreendedorismo de uma maneira mais certa possível, com a base bem, né, consolidada ali, tudo certinho, para não ter problema depois. Mas é bem interessante essa questão de nome, porque quando eu fui fazer do meu projeto, só para contextualizar que eu senti essa dor, eu demorei muito para achar um nome ideal. Hoje eu achei, né, que é o Imagem Conecta, que tem muito a ver com tudo aquilo que eu acabo criando. Mas você teve a sensibilidade de estar atenta e pegar já a essência dali e a partir daí já sair construindo, né, a ideia da marca. Mas me conta, nas tuas redes sociais, você tem trabalhado uma rede social específica? Tem várias? Como é que você tem criado os conteúdos para lá? Quais redes sociais você tem buscado mais estar presente? As redes sociais foi o meu pontapé inicial mesmo, né? A gente tinha acabado de sair da pandemia, então a gente perdeu um pouco o contato, né, com as pessoas, se distanciou de muita gente, e eu participava de um grupo do Facebook bem conhecido, que é uma rede materna. São mães que apoiam outras mães. E eu comecei por esse, comecei com as coisas para bebês, eu falei, meu público, mãe, comecei por aí. E aí eu falei, o grupo do Facebook dá muito certo para divulgação, para você não ficar só naquela coisa, eu vendo só para minha família, eu vendo só para os meus amigos, porque a família e os amigos não compram, poucos compram, então a gente precisa, né, sair daquela bolha. E hoje eu não tenho loja física, tenho só o meu ateliê, mas eu não tenho uma porta, né? Então eu precisava estar nas redes sociais, para as pessoas me verem, para as pessoas me conhecerem. Então eu comecei nessa fase de grupo de Facebook, então as pessoas não me conheciam, elas compravam a minha descrição e a minha imagem. Olha. Então eu sempre me empenhei muito para fazer as melhores fotos possíveis, com o que eu tinha, claro. Então, quando eu comecei com as coisas de bebê, eu pegava brinquedos do meu filho, montava um cenário, pegava a lancheirinha dele, colocava os biscoitinhos dentro, sabe? Para trazer uma foto mais humanizada. E aí sempre foi assim, sempre muita foto, faço questão de tirar muita foto. Eu não tenho nada de memória no celular, porque depois eu vejo qual que ficou boa, e às vezes eu acabo nem vendo qual que ficou boa. E elas vão ficando lá. Mas eu faço questão de todos os processos. E exatamente por eu não ter essa porta aberta,
eu faço questão de mostrar os meus processos. Então, eu produzindo os biscoitos, eu assando, eu mostrando que eles são frescos. A pessoa não tá sentindo o cheiro, mas eu mostrar aquela massa saindo com fumacinha do forno. Eu falar pra pessoa, olha, nossa, tá um cheiro de biscoito aqui. Pra dar aquela vontade. Porque comida a gente come com os olhos, não tem jeito. Sim. Então, assim, o Facebook foi o principal na época por conta dos grupos, né? De divulgação, que inclusive hoje ainda é muito forte, eu uso muito pra divulgação. O Instagram... Eu comecei, né, com os meus amigos e tudo mais, aí essas mães dos grupos viam o Instagram, muitas vezes não compravam, mas seguiam. Então, por exemplo, campanha de Páscoa, eu não vou comprar, mas ela me seguiu no Instagram, ela não comprou de Páscoa, mas ela comprou a de Dia das Crianças, porque Sim. ela me viu no Instagram. E hoje no Instagram a gente também tem a conexão de a pessoa comprou, postou e te marcou. Então, os amigos dela viram. E você compartilhando na sua rede... Você mostra que uma pessoa comprou e gostou do seu produto. Então, uma pessoa que talvez faça, será que eu compro? Fala, nossa, olha, é uma foto de outra pessoa que tá comendo. E não é a foto que ela produziu, é a foto de outra pessoa. Sim. Então, aquele produto parece ser bom mesmo. Então, eu sempre tento estar em muitas redes. Essa semana eu entrei naquela nova do Instagram, que é tipo um Twitter, mas não é um Twitter. Sei. Porque eu falei, o pessoal tá usando. Então, às vezes eu posto um cupom, posto alguma novidade... eu tento estar em tudo. O TikTok só é a única coisa que eu quero muito, mas eu ainda... É porque a gente sofre um pouco da questão de ter o próprio conteúdo, né? Cada rede social requer um conteúdo específico. Sim. Então, a gente não consegue, por exemplo, gravar um vídeo e utilizar ele para todas as plataformas. Consegue. Que nem eu tenho um vídeo, eu posto em todas. Eu vou postar no Instagram, eu vou postar no status do WhatsApp, eu vou postar no TikTok. Mas ele não vai se dar bem. O vídeo que ficou muito bom pro Instagram não vai ter visualização nenhuma pro TikTok. Sim. O vídeo que eu fiz pro TikTok, outro dia eu fiz um vídeo comentando sobre uns potes de Nutella que eu uso, que a gente vai usando e vai ficar nos potes e a gente acaba reutilizando, né? Que é a brincadeira do pote de sorvete. Muitas vezes você abre e tem um feijão. Fiz um vídeo descontraído pro TikTok e deu muito retorno. E eu falei, cara, é isso. Só que aí tem a questão, né? Tem vergonha de gravar, é coisas que a gente vai desconstruindo. Mas é muito importante. Eu vejo que, às vezes, na correria do eu empreendedora, né? De querer fazer tudo, muitas vezes não tenho tempo de criar stories, de criar conteúdo, de fazer fotos. E as vendas caem muito, a conexão com o público cai muito. E a partir do momento que você aparece e fala, tipo assim... Olha, gente, hoje eu tenho, não sei o quê, olha esse biscoito. Começa a chegar pedido. E você fala, as pessoas querem estar vendo, as pessoas sentem essa necessidade de ver, né, como vai ser, como é aquele produto real. Não adianta você falar, eu vendo biscoito. Se eu chegar aqui e te falar assim, eu vendo biscoito, você pode estar imaginando vários tipos de biscoito. Você só vai saber na hora que você vê. Isso. E assim, é muito interessante... Muitas ideias você trouxe aqui, né, que a minha mente ficou aqui pensando. Por exemplo, quando você falou, comecei lá no grupo do Facebook. Porque amigos e familiares podem um comprar outro, mas não é o público-alvo. Então, por conta disso, naturalmente, não vão comprar. Pode até comprar pensando ali que estou ajudando, estou fazendo isso e aquilo, mas a gente já entendeu que você tem um público específico. Então, se a pessoa não tem criança, né, para consumir ou coisa do tipo, já não faz parte. Então, naturalmente, não compraria. Você falou sobre a questão de fazer bastante fotos, né? E eu acho que o digital facilita isso porque você não precisa mais revelar, é tudo digital. Então, você faz 300 fotos para escolher uma ou duas que traz mais essa essência. Eu quero perguntar se você tem por hábito editar a sua foto ou não. Se eu fiz aqui a foto, já está legal, já consigo publicar. Você tem algum cuidado nesse sentido de edição? Porque eu vi que na produção você já tem um cuidado de colocar algum brinquedo que já ajuda a remeter mais a ideia da mensagem que você quer trazer. Mas pensando no pós, né, que seria a edição. Você já pensa em editar alguma coisa, um filtro ou não? Só vai? Sim, eu edito. Principalmente, eu acho que quando eu saí dos biscoitos para bebês e comecei a entrar na área de biscoitos com açúcar, cookies recheados, né? Que hoje eu já não faço mais os biscoitos para bebês. Começou a dar tão certo que eu acabei abandonando, né? A empresa virou outra. Mas, por exemplo, recheio. É uma coisa que muitas vezes na foto fica mais escura, não aparece, não valoriza. Então, eu edito, mas eu
eu edito, por exemplo, a iluminação. Porque na hora eu tô lá correndo com o celular na mão, na produção. Acabou de sair um biscoito, eu vou lá, saio do forno, tiro uma foto. Não vai, eu não tenho uma iluminação de estúdio, não tenho uma iluminação própria. Eu tô com o meu celular que eu pego lá correndo pra gravar, todo engordurado, tiro. Então depois eu sento, tento colocar vejo, a iluminação dessa foto dá pra melhorar? Eu tenho inclusive já uns filtros salvos, né, no aplicativo, que são filtros próprios para comida. Então, ele já tem um jogo de luz, uma iluminação, um tom mais quente, né? Que traz para a comida, valoriza muito. Então, eu sempre tiro a foto, já uso ele, já posto. E é isso, claro, valoriza demais. E você aprender a fazer os conteúdos, né? Você saber que não é só você ir lá e tirar uma foto qualquer. Pega um pratinho bonito, sabe? Tenta achar uma iluminação. Não tem iluminação, mas eu sei que a luz daqui do meu teto não vai ficar legal. Chega mais perto da janela, ou acende a luz do forno. Essas coisas que a gente vai aprendendo e vai com o tempo a gente acaba, né? A gente tem que se virar. Então, a gente vai aprendendo e vai pegando no dia a dia mesmo o jeito, né? De fazer criar as coisas. Muito bom, mas assim, me tira uma dúvida, porque assim... você falou que tem buscado trabalhar todas as redes sociais, né? Em alguns casos está iniciando uma nova agora, mas já está criando alguns cupons. Conforme você está apresentando o conteúdo, você já deixou claro, olha, não é eu pegar um conteúdo e sair replicando tudo igual, porque a forma da pessoa consumir é diferente. E se o cara já te segue lá no TikTok, e se ele for para o teu Instagram e for o mesmo conteúdo, a pessoa vai dizer, então por que eu vou seguir nas duas redes? Então você já está com essa mente mais afiada para a criação de conteúdo, e você falou, isso também me consome bastante tempo, esse tempo de produção, porque além de você criar propriamente os biscoitos, você precisa estar produzindo material para você. Imagino que, apesar da sua galeria estar cheia de materiais, eu acredito que um dia ou outro você acaba não registrando pela correria para poder cumprir com as entregas. Aí você trouxe um ponto que eu acho muito interessante, que é o fato de dizer assim, olha, eu estou indo do jeito que eu posso ir. Se eu não tenho uma luz de estúdio, eu vou próximo da minha janela e produzo. Mas você tem alguém que já te ajuda, por exemplo, o seu esposo ou alguma outra pessoa que te ajude a produzir esse material para você? Ou hoje você ainda está desenvolvendo essas funções, né? Que é a produção do próprio material para vender, mais a sua estratégia de marketing com os seus conteúdos. Como é que está essa relação aí? Hoje praticamente sou eu que faço tudo, né? Então, assim, por exemplo, quando eu tenho um produto novo, uma campanha, alguma coisa, eu peço ajuda, né? Tenho a Bruna, que sempre eu corro e falo assim, me ajuda que consegue vir tirar umas fotos. Os meus primeiros cookies produzidos, foi ela que fotografou para mim. E aí é legal que, assim, a gente aprende, né? Porque ela é a pessoa que sabe produzir os conteúdos, que sabe tirar foto. Eu não sabia, mas eu aprendo com ela. Então, assim, às vezes aquele macete de, e se eu abaixar aqui um pouquinho? E se eu virar o celular? Sabe, coisas que... Meu lance é a cozinha, não é as fotos. Mas ajuda demais. E você saber como produzir, a questão de iluminação, a questão de edição. Então, às vezes eu acabo produzindo e peço ajuda para editar. Porque é algo que muitas vezes é o que mais demanda tempo. Porque na correria você acaba tirando uma foto, gravando um vídeo, mas sentar e editar, daí você não tem muito tempo. Às vezes você grava, que foi o que você falou, né? O celular fica cheio de coisa na galeria e você não tem tempo de editar. Você não tem tempo de produzir. Então... Aí nesse caso, assim, você acaba pedindo ajuda. Às vezes eu peço ajuda e às vezes eu vou tentando me virar. E muitas vezes acaba que realmente não dá tempo e aí eu percebo que, não deu, não teve conteúdo. Gente, me desculpa, mas... faz falta. Então, é algo que eu sempre me esforço muito para estar colocando... se eu pudesse ter alguém lá do meu lado o dia inteiro, gravando as minhas coisas, gravando bastidor, gravando conteúdo, tirando foto, fazendo isso para mim, nossa, seria lindo. Porque aí eu conseguiria focar, né? Porque muitas vezes, que nem tô na produção, tô produzindo massa, a mão cheia de massa. Eu não posso pegar o celular e... Aí eu tenho que sair correndo, lava a mão, aí pega o celular, aí tira uma foto, aí sai, aí volta... E eu posso imaginar que quem está produzindo a comida em si tem que estar de olho no forno. Quantas vezes? Eu vou tirar foto aqui, o negócio lá no forno e o time. Peraí, mas a foto ainda não ficou boa.
Muito legal. Mas aí no caso da Bruna, que você mencionou, ela vem, te ajuda em momentos específicos, ela já te acompanha nessa jornada, como é que é mais ou menos? Pensando nessa facilidade que eu imagino que ela está gerando para você nas suas produções. Assim, já me acompanha, né? A gente também tem uma amizade, então, desde o começo, assim, me apoiando muito em questão de fotos, de vídeos, de estar em eventos. Então, eu participo muito de feira. Então, ter alguém para ir com o olhar de consumidor e mostrar como é aquela experiência de estar comprando os biscoitos numa feira, né, de estar provando. Então, ela sempre traz isso muito legal. Coisas que eu lá na hora vendendo na correria não ia ter tempo para parar, para gravar, ou para ter essa visão, esse feeling de, pô, e se eu gravasse isso desse jeito, né, como um outro olhar. Então, sempre que dá, né, a nossa agenda, sempre que eu posso, ou sempre que ela pode, a gente tenta dar um jeito. E quando não dá, eu corro, tipo, me ajuda. O que eu faço? Ficou bom? O que você acha? Você acha que fica legal? Fico trocando figurinha, fico pedindo, né, opinião. E faz uma baita diferença. Foi o que eu falei. Se eu pudesse ter, principalmente se fosse ela, né? Pudesse ter alguém lá o tempo todo comigo pra dar essa facilidade. E eu indico muito. Eu falo pra todo mundo assim, o pessoal fala, eu não tenho tempo pra postar. Ou eu não sei. O pessoal fica muito nesse, eu não sei. Eu faço... Sei lá, eu trabalho com... Às vezes nem na confeitaria, mas eu faço artesanato, eu não tenho tempo de postar, ou eu não sei tirar foto. Cara, procura aprender. Sim. Sabe? Não tenho dinheiro para contratar alguém. Procura aprender, sabe? Tudo hoje em dia, a gente tem acesso a muita informação. Então, procura aprender, procura se esforçar. E outra é uma coisa que você vê que dá retorno. Sim. Então, é aquele investimento que às vezes você segura, mas quando você coloca, você fala, valeu a pena. Sim. Nathalie, eu vou aproveitar esse gancho que você fez para dizer o seguinte, pensando em rede social, né? Quem quer aprender, a pessoa encontra tudo de graça na internet. Só precisa saber pesquisar pelo que está pesquisando. Só que qual que é a diferença de quem está pesquisando tudo de graça na internet? É que às vezes quem está só postando o conteúdo por postar, que está criando aquele conteúdo, ele tem uma estratégia dele que, por mais que ele entregue informações, ele está mais preocupado com a visualização. E quem está consumindo, às vezes, passa muito tempo pegando aquelas informações, já assistiu 5 vídeos, já assistiu 10 vídeos sobre aquele tema, mas não conseguiu ainda filtrar para saber aonde que está a informação que ele precisa. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, e acredite, eu não trouxe a conversa para esse ponto, eu só estou aproveitando a oportunidade, como todo bom empreendedor, de poder apresentar a sua ideia. Então aqui eu aproveito esse momento para dizer que quem quer aprender a produzir vídeos de forma simplificada, de uma maneira que converte em clientes, conhecendo todo o passo a passo da estruturação da mensagem, gravação e edição, no descritivo aqui você vai encontrar um link de um treinamento que eu tenho online. Então dá uma conferida, mas acredite que eu não quis trazer para cá, só aproveitei a oportunidade. E quero te fazer assim, então, uma pergunta, né? Quando você está criando os seus conteúdos, você grava bastante processo, mas você tem por hábito de ficar na frente da câmera para trazer mais essa conexão? Você diz, não é muito para mim. Como é que é essa tua relação? Tenho às vezes. Eu brinco que assim são... às vezes me dá um pico de blogueiragem, de oi meninas, tudo bom? E aparece e fico o dia inteiro gravando stories. Tem dia que eu tento aparecer o mínimo possível. Uma fotinho aqui, olhe lá, uma voz falando alguma coisa no fundo. Mas eu acho que é um trabalho. Eu percebo que quando eu começo a postar com mais frequência, isso você vai se soltando mais, né? Você vai trabalhando isso. Aí se eu fico muito tempo sem postar, eu já fico mais... pra voltar, uma vergonha. Mas aí tá o que eu falei. Você percebe a diferença. Às vezes eu fico uma semana sem aparecer, sem o meu rosto aparecer. A hora que o meu rosto aparece, você vê lá as visualizações. Porque as pessoas gostam de ver gente, né? Querendo ou não, as redes sociais hoje prezam por isso, pelo lado humano, por criar conexão. Você precisa gerar conexão, então, seja pela sua voz, seja pelo seu bastidor. Às vezes, não tô bem pra aparecer, mas um bastidor, tenta humanizar de alguma forma. Eu falo isso até das fotos. Não ficar postando fotos só do produto. Só os biscoitos ali.
põe uma mão, põe um cafezinho, faz uma cena, tenta Sim. humanizar um pouco, porque as pessoas gostam disso, né? Hoje a gente já tá tanto nessa era de perder o contato com as pessoas, né? De perder esse lado mais humano. E aí, quando isso é trazido para as redes sociais, eu acho que traz uma conexão muito maior e converte, né? Que hoje a gente trabalha muito com conversão, seja de vendas, de pessoas. E eu acho que o lado de humanizar é muito importante. Ah, que legal, que legal. Mas me tira aqui uma dúvida, né? Porque você falou dessa questão que se você não falar do seu projeto, né? Eu estou traduzindo de outra maneira, mas foi assim que eu entendi. Que se você não falar do seu projeto, dificilmente alguém vai falar por você, né? Então, sim, comece a criar o seu conteúdo, comece a aparecer, ainda que seja no primeiro momento de uma maneira um pouco mais tímida. Ah, não gostei muito, tudo bem, mas publica. No próximo você melhora, vai fazendo também essa análise, não é crítica a ponto de você travar para não fazer, mas aquela crítica do tipo, tá, eu posso melhorar o enquadramento, posso melhorar a voz, posso colocar um microfone e assim, naturalmente, ir evoluindo, certo? Mas assim, quando você diz para mim que quando você começa a movimentar as redes sociais, cresce essa demanda para você, de pessoas querendo comprar, como é que você consegue lidar com essa demanda toda, né? Existe algum momento que você diz assim, não, peraí, deixa eu dar uma segurada nas redes sociais, senão eu não respiro. Como é que é isso? A demanda a gente só aceita. A demanda a gente só aceita, assim, a gente entra em surto, né? Às vezes assim, eu não tô dando conta mais. Teve um dia que eu postei uma promoção despretensiosamente. Ai, gente, olha, hoje era, se eu não me engano, você comprava 2 cookies e ganhava mais um. De repente, e pedido. Teve uma hora que eu comecei a ficar maluca, achei que eu ia ter um piripaque. Eu falei, meu Deus, eu vou cair dura aqui. Não conseguia mais dar conta de embalar pedido e assar. E eu trabalho com, pelo menos os cookies, né? Eles são assados na hora. Olha Eles não só. ficam prontos. Então, o forno aquecendo e saindo pedido, e tem pedido no forno. Gente, eu tenho muito problema com isso. Tipo assim, eu dou um tempo pro cliente, tipo 40 minutos. Mas eu vejo que vai atrasar, eu já começo a passar mal, assim. Não é nem pelo... Eu me coloco no lugar do cliente, sabe? Tipo assim, eu quero sempre oferecer a melhor experiência. Então, eu já começo... vai atrasar. Não sei o quê. Ele tá esperando. Então... Eu não digo de segurar na rede social. Tipo assim, hoje eu não vou postar nada porque eu tenho muita coisa pra fazer, tudo mais. Muita coisa pra fazer me deixa sem tempo para postar. Né? Tá, mas entendi. não de segurar a produção de conteúdo por conta disso. Eu acho que a demanda a gente acaba dando conta e aí, conforme vai percebendo, a gente vai tentando dar um jeito de dar conta. Sim. Né? Mas eu ainda não cheguei no ponto de falar assim, hoje eu não posso produzir conteúdo porque se eu vender mais ou se eu receber mais, pelo contrário, eu tento criar essa comunicação com o cliente. Acontece muito, que nem agora mesmo que eu dei um exemplo do final do ano, o catálogo de Natal. São limitados, então eu sempre falo, gente, eu tenho tantas unidades dessa embalagem, dessa coleção, desse produto. É limitado. Olha, está acabando. A pessoa às vezes acha que a gente fala tá acabando porque, porque ela quer fingir que tá vendendo. Mas não, às vezes tá acabando mesmo. Sim. E aí depois eu venho e falo, acabou. Entendeu? Então, assim, a gente acaba gerando conteúdo. Às vezes não é pra venda, mas é pra comunicação. É pra manter uma relação mesmo. Ter o relacionamento com o cliente. Você não tá lá só pra vender. Porque se você aparece lá só pra vender, você não gera conexão, você não vende. Se você tá o tempo todo falando de compre meu produto, compre meu produto, compre meu produto, isso não gera conexão, isso não gera venda. Claro, você sempre precisa estar oferecendo, mas cria conexão, fale de outras coisas. E aí sim, você vende o seu produto. Muito bom. Mas deixa eu te perguntar, isso daí é sempre redes sociais? Você tem outros canais como, por exemplo, o iFood cadastrado, alguma coisa também do tipo, ou não? Como é que é? Tenho o iFood, eu trabalho com o iFood. O iFood não é todo dia que eu abro, exatamente por conta dessa demanda. Às vezes, quando eu tenho encomendas grandes, né, de biscoitos, eu faço muito biscoito para empresa, biscoitos personalizados. E aí, é muito detalhe, eu faço um por um, tenho tempo de forno, tudo mais. Então, às vezes que eu vejo que eu tô com muita encomenda, muita demanda, eu não abro o iFood, porque o iFood é imediato. O pedido chega, você faz e entrega. E como eu falei, eu tenho esse tempo de forno. Então, muitas vezes eu não vou conseguir parar o que eu tô fazendo para ligar o forno, colocar o pedido, embalar. Então, eu não abro. A minha plataforma hoje, eu tenho meu próprio site, né, que eu fico hospedada numa plataforma de pedidos.
Eu trabalho com agendamento. Eu tenho a possibilidade de trabalhar com agendamento. Então, a pessoa não consegue pedir para agora. Ela pede para daqui 1 hora. Então, ou para daqui 1 hora, ou para o final da tarde, ou para amanhã. Ela consegue escolher o melhor dia e o melhor horário para receber a encomenda. Então, isso me possibilitou ter esse tempo de, não, um pedido para daqui 1 hora, eu consigo terminar isso aqui, deixar de lado, fazer o pedido e depois eu volto. Então, o iFood, assim, é mais para ajudar nas vendas, mas não é a minha fonte, né, principal. O principal mesmo são os meus pedidos por WhatsApp, que normalmente são encomendas, e a pronta entrega eu centralizo no meu site. Ah, que legal. Mas aí, nesse caso, quando você está falando de fazer para empresas, eu estou imaginando vai ter uma festinha, aí faz essa encomenda com você, mas também tem a pessoa que, por alguma razão, quer comer um doce daqui a 1 hora e sabe, né, da qualidade e tudo e quer encomendar com você. É assim ou estou imaginando? Sim, eu tenho a minha... Esse é o perfil. eu tenho, na verdade, eu trabalho com 2 formas, né? Os biscoitos por encomendas, que eu prezo mais pela linha, que são as linhas mimo e lembrança, presente. Então, eu quero presentear a pessoa com uma lata de biscoito especial. Eu trabalho com uma linha de biscoito decorado, que não é aquela decoração de glacê. É uma técnica que a gente chama de carimbo. São carimbos que a gente vai deixando os biscoitos com formatos específicos. Eu tenho hoje, não sei dizer números, mas são muitos. De formatos de bichinhos, personagens, frases. Então, assim, eu quero uma amiga minha, teve neném, eu queria presentear ela com um pote de biscoito personalizado. Eu faço um pote de biscoito com tema de bebê. Então, a cegonha com a chegada do bebê, uma mensagem que vai ficar legal. Então, o biscoito, ele é todo personalizado. Então, tem toda uma experiência. Não é só o biscoito, né? Tem toda aquela experiência. E aí, para a empresa, eu tenho muito a questão... Eu faço biscoitos personalizados com a logo da empresa. Então, pode ser com a logo, pode ser com uma frase que a empresa queira, ou, por exemplo, vocês, né, um microfoninho. E aí, você pode deixar para o café. Seu cliente vem aqui, toma um café com um biscoito personalizado, já traz uma experiência. Ou um brinde de final de ano, a gente já faz uma coisa maior, um pote de biscoito personalizado. Eu fiz para uma empresa um pote de biscoito recheado com a logo deles, eles deram para todos os clientes, né, como um mimo de final de ano. Feira, o pessoal vai em feira, tem um cliente que sempre que participa de feira, eles fazem um cantinho de café e eles pedem 2, 3 mil biscoitos. Nossa. Então, e aí todos os biscoitinhos com a logo. E é legal, porque gera aquela experiência para a pessoa. A pessoa não vai só tomar um café e comer um biscoitinho maisena. Não, é todo um biscoito que tem uma imagem, gera aquela experiência... tanto visual, quanto a sensação de o sabor, tudo mais. Então, isso, né, acaba trazendo uma certa mensagem também para o cliente. E aí, eu trabalho com essa linha, que é o que demanda mais trabalho. Não, mas isso é legal, porque quem faz isso ganha 2 vezes. Assim, eu só vou repetir o que você falou, porque me trouxe essa luzinha. Que é o seguinte, a empresa está fazendo uma feira, está fazendo um evento, uma palestra. Fez lá o biscoitinho lá com o logo... Ele está ganhando porque tem a parte visual, mas também tem a sensação do paladar, do gosto que a pessoa vai começar a associar. Tipo, foi doce, foi gostoso, foi isso, foi aquilo. Exatamente. Muito bom. E essa ideia do personalizado, para mim, é algo, assim, muito novo, né? Porque quando a gente está falando de serviço, para mim é fácil a gente pegar a necessidade do cliente, adaptar e fazer algo personalizado para cada cliente, né? Na entrega do que vai fazer, pensando em serviço. Mas, na questão de produto, para mim é algo novo, porque quando eu via algo personalizado, eu pensava mais naquelas empresas que faz brinde. E, de um tempo para cá, eu tenho conhecido pessoas também, empreendedoras, que elas estão trabalhando com essa personalização de uma maneira muito única. Eu estou conversando hoje bastante com um rapaz, é o Ieso, ele trabalha com tênis personalizado. Só que qual que é a ideia dele que eu achei isso demais? Por exemplo, eu vou pegar um aqui que foi o que eu vi recente, né, do trabalho que ele fez. Ele foi fazer o tênis M&M's. Aí ele pegou o tênis e fez todo na textura amarela. As letras que ele acabou para desenhar o M&M's e colocar a marca também foi na tipografia da empresa. Aqueles ilhóis, né, que passam o cadastro. Também colorido igual os M&M's. Quando eu olhei aquilo assim, eu fiquei assim, cara, eu tô entendendo
o que é tudo isso aqui, mas como é que você vende isso? Aí ele me trouxe as ideias, cara, é justamente isso, é a exclusividade, é o toque, né, do artista, enfim, uma série de coisas. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, caraca, como é legal essa ideia de ser personalizado. E você trazendo esse ponto para cá, mais uma vez eu fico pensando assim, realmente a empresa não está dando uma bolachinha, por mais que seja gostosa de qualquer outra marca industrial. Não, é algo personalizado. E aí entra também a questão do artesanal, né? Sim. Porque pode ser personalizado, mas pode ser personalizado por uma máquina. Sim. E o artesanal tem muito isso. E o artesanal, eu acho que eu brinco que ele passa 2 vezes a sensação de cuidado. Então, você oferecer um biscoito para o seu cliente artesanal, você teve todo o trabalho de contratar alguém para fazer aquele biscoito que ele está comendo, que não é um biscoito feito por máquina, não é um biscoito feito como, por exemplo, no meu caso, não levam conservantes, nada do tipo, é feito com manteiga, um biscoito amanteigado feito com manteiga. Hoje em dia você come biscoito feito com gordura hidrogenada. Sim. Então, você está passando isso para o seu cliente também. Pô, não é só um biscoitinho, é um biscoitinho de qualidade, feito com um processo artesanal. Então, que uma máquina, não faço ideia de quanto tempo demora uma máquina para fazer um pacote de bolacha, mas eu demoro quase 2 horas. Sim. Então, porque tem o tempo de fazer a massa descansa na geladeira, aí tem que cortar os biscoitos, carimbar os biscoitos, assar os biscoitos, esperar os biscoitos esfriarem, embalar os biscoitos. Então, são todos os processos, né, que eu acho que foi o que você falou do tênis. Além da ideia do produto final, o trabalho do artista mesmo, né? Sim. O artesão tem muito isso, de colocar ali o seu tempo, a sua criatividade. E eu acho que isso traz mais valor ainda pro produto final. Sim, sim. Muito bom. Nathalie, eu quero muito agradecer esse tempo que você dedicou para estar aqui conosco, conversando sobre essa tua visão do empreendedorismo, né? A questão de como funciona esse teu projeto, a tua utilização das redes sociais, para que outros empreendedores também possam entender da importância de estar presente no digital. Não é apenas criar uma conta e dizer, eu estou lá presente. Não, mas é criar conteúdo, estar constante produzindo, seja nos stories, seja em qualquer outra rede social, mas pelo menos estar ali com essa ideia de potencializar as vendas. E feito você falou, criando conexão. Venda por venda, só para ficar dizendo assim, olha, compre, 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 é aquela história. Se eu chegar e disser assim, compra, a pessoa não compra, mas se eu contar uma história por trás, a pessoa vai se conectar melhor e vai dizer assim, caramba, eu gostei, vou comprar. Às vezes não é nem por aquilo no sentido, né, mas é por todo um contexto que existe. Tem muita rede social que a gente brinca que vira vitrine. Sim. Você abre e só tem foto de produto. Sim. Né? Não tem... E isso não vende, né? E não vende. Muito legal. Mas eu quero que você deixe uma palavra para quem nos acompanhou até agora, aqui olhando para essa câmera. Fique à vontade para trazer aí a sua mensagem. Na questão não só da confeitaria e tudo mais, eu acho que no seu negócio, principalmente para o empreendedor, o empreendedor mesmo que vende o seu produto o tempo todo, você precisa falar sobre o seu produto, você precisa estar ali, você precisa mostrar, seja ele um produto comestível ou não, e comece com o que você tem. Tire a sua foto, pode não ser a melhor, o seu melhor vídeo, mostre seus bastidores, crie conexão é super importante. O produto não se vende sozinho, vitrine também não se vende sozinha. Então, crie conexão, humanize a sua marca e esteja presente. Hoje, as redes sociais, a internet em si, né, é um modo de conexão. E eu brinco que você pode estar em qualquer lugar do mundo. Então, a pessoa não precisa estar ali do seu lado. Você consegue alcançar pessoas do mundo inteiro com uma única foto. Então, aproveite essa oportunidade. Muito bom. Pessoal, e para vocês que ficaram conosco até o final, meu muito obrigado. Vou deixar aqui no descritivo também do vídeo as redes sociais da Nathalie, do projeto dela. Então aproveita e segue lá também. Um forte abraço e até a próxima. E Nathalie, muito obrigado Obrigada a você. por este momento. Obrigada a você. Adorei.